Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, a cura de um hidrópico no dia de sábado. Capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. Versículo 1. E aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Versículo 2. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Versículo 3. E Jesus respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Versículo 4. Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. Versículo 5. E respondendo-lhes, disse: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? Versículo 6. E nada lhe podiam explicar sobre isso. Instruções sobre a humildade. Versículo 7 até o versículo 14. Versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, versículo 8, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Versículo 9, e vindo o que te convidou, a ti e a ele te diga, dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Versículo 10. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Versículo 12. E dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Versículo 13. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Versículo 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Parábola dos convidados, versículo 15 até o versículo 24. Versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Versículo 16. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Versículo 17. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. Versículo 18. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Versículo 19. E outro disse, comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Versículo 20. E outro disse, casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. Versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. Versículo 22.
E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Versículo 23. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O preço do discipulado. Versículo 25 até o versículo 35. Versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, versículo 26, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Versículo 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele. Versículo 30. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Versículo 31. O qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre 10.000, pode sair a encontro do que vem contra ele com 20.000. Versículo 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Versículo 34. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Versículo 35. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Terminamos aqui o capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece